Tá bom, sexta-feira tá valendo tudo. 1h mais 12 minutos e boa parte das obras e reformas em residências é executada sem a contratação de um engenheiro ou de um arquiteto. Se você está fazendo alguma construção sem a orientação de uma pessoa especializada, cuidado, viu? Os riscos são muitos e o barato pode sair caro. No ano passado, a fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, identificou muitas irregularidades. Vamos conversar ao vivo com a repórter Aline Ribeiro, que tem mais informações. O que apontou o levantamento que foi divulgado hoje, né, Aline, inclusive? Oi, Fernando. Então, essas fiscalizações foram mais de 16 mil aqui no Paraná e desse número, cerca de 3.800 foram aqui na nossa região. E aí, em cima desse número, mais de 2.000 apresentaram irregularidades. A gente está aqui com o Hélio, que é gerente regional do CREA Paraná. Hélio, o que significa esse número? É um número alto? Lembrando também que o CREA não fiscaliza apenas obras, né? Sim. O Conselho Profissional de Engenharia, Agronomia e Geociências trabalha fiscalizando o exercício profissional de diversas profissões, não só a engenharia civil, não só a construção civil, mas também a agronomia, a geografia, a área elétrica, a área mecânica, segurança do trabalho, dentre outras várias titulações profissionais. Esse número de irregularidade significa que a gente está com uma boa performance na identificação, na detecção de irregularidades. Não significa necessariamente que a nossa região é mais irregular do que determinada outra região, mas significa que a performance da nossa equipe de fiscalização bem planejou o trabalho para alcançar o nosso alvo, que é as irregularidades. E ali o Fernando comentou ali que às vezes o barato sai caro, né? Por exemplo, se você tem uma obra ali, está fazendo alguma reforma e precisa desse profissional, só que você não contratou, o que pode vir a acontecer? O que significa essa irregularidade de não ter um profissional capacitado ali na sua obra? Sem considerar o aspecto de ilegalidade, quem não contrata um profissional de engenharia está exercendo a profissão de forma ilegal. É um ato irregular, ilegal. Além disso, muitas vezes o prático, que quando ele é contratado, ele adota alguns usos e costumes que são diferentes da boa técnica da engenharia. A boa técnica da engenharia vai prever uma melhor condição de uma economia melhor na obra, uma economia e rapidez no projeto. Um bom engenheiro vai estar acompanhando a obra ou o serviço de forma a entregar com mais agilidade e com melhor perfeição. Além de tudo isso, a gente tem a anotação de responsabilidade técnica, que é um documento que o profissional engenheiro entrega para o seu contratante e ali fica delimitada a responsabilidade técnica daquele profissional contratado. E Hélio, vamos supor aqui uma situação, né? Eu estou fazendo lá alguma coisa, alguma obra nesse sentido e eu não tenho condições, já estou gastando muito, não tenho condições de contratar esse profissional. O que a gente pode fazer? Tem algum respaldo que o CREA consegue dar? Tem algum órgão que a gente consegue ir? Como que funciona? Porque assim, eu não quero ficar irregular, não quero que esteja errada ali minha obra, mas eu não consigo pagar. O que a gente pode fazer? Primeiro ponto a desconstruir o raciocínio é de que o engenheiro é o último a ser contratado. Na verdade, ele sendo o primeiro a ser contratado, em regra geral, você vai ter mais economia no global da obra, tá? Mas, naquela situação onde existe uma carência e limitação de investimento, as pessoas podem procurar tanto o CREA quanto as associações profissionais e também as prefeituras. Em geral, esses órgãos têm condições de trabalhar um programa de assistência social, uma assistência técnica, muitas vezes até gratuita ou subsidiada em termos de custos. Por exemplo, nós temos o programa Casa Fácil. O programa Casa Fácil, ele prevê uma assistência técnica de engenheiro facilitada, com custos baixos, tanto nas taxas da prefeitura, taxas do CREA e o subsídio também com a participação de um engenheiro desde o projeto até o acompanhamento da obra. Esse é um exemplo de um programa de assistência para essa situação que você comentou. Hélio, então, na verdade, por fim, o que é importante mesmo é não deixar de contratar um profissional ou tentar pedir ajuda nesse sentido para não ficar irregular. Sem dúvida nenhuma, a contratação do profissional vai trazer muitos benefícios no global de uma obra ou de um serviço de engenharia. E para isso o CREA está à disposição nos seus canais virtuais de atendimento e também presencialmente, quando oportunizado aí pela situação da Covid. Mas todo o nosso site tem toda uma condição para você, o interessado em registrar uma denúncia, registrar essa denúncia, e aquele que está identificando algum profissional para contratar, verificar se esse profissional está regular no CREA. Então, no site do CREA tem um link de consultas públicas e lá você pode consultar se a empresa ou o profissional estão habilitados, estão regulares e registrados no CREA para poder bem servir aquele contrato.
Muito obrigada, Hélio, por participar com a gente, esclarecer nossas dúvidas. Então, Fernando, o importante mesmo de uma obra ali a gente já gasta um monte, né? Então, não vamos se perder por um detalhe, né? Procure uma ajuda, dá para procurar essas associações e não deixar essa obra aí de forma irregular. É bom ficar de olho e seguir as orientações. Obrigado, Aline, trazendo informações ao vivo aqui no Tribuna.